Era manhã cedo. A luz do sol, ainda tímida, entrava pela janela da cozinha, espalhando aquele calor suave que lembra os tempos antigos, quando tudo parecia mais devagar e mais simples. Em cima da mesa, uma tigela de aveia fumegante, preparada com carinho, como nos velhos tempos. Aquele mingau quentinho, com cheirinho de afeto, parecia o alimento perfeito. Leve, saudável, cheio de cuidado. E, no fundo, é isso que muitos de nós buscamos quando escolhemos o que comer: carinho, proteção, saúde. Só que, às vezes, por trás dessa aparência acolhedora, podem existir escolhas escondidas que, com o tempo, acabam pesando demais no corpo e até na alma. Você já parou para pensar por que, mesmo tentando se alimentar direito, parece que o corpo não responde como antes? Por que o cansaço aparece logo cedo, o estômago estufa, o sono não vem como deveria? É frustrante seguir tudo o que dizem que é saudável e ainda assim se sentir mal, inchado, lento, com a cabeça pesada. E quando isso acontece, a gente começa a duvidar até da própria intuição, se perguntando em silêncio: onde foi que eu errei? A verdade é que há uma mistura bastante comum no café da manhã dos idosos, aparentemente inocente, que vem sendo repetida todos os dias, sem questionamento. Uma combinação que envolve a aveia, esse alimento tão querido, tão tradicional, e outros ingredientes que, quando colocados juntos, silenciosamente atrapalham a digestão, inflamam o intestino, mexem com o humor e afetam a clareza da mente. Não é exagero. É algo que vem sendo percebido por muitas pessoas mais velhas, mas que poucos conseguem associar ao que colocam no prato logo ao acordar. Hoje, com calma e respeito, vamos abrir os olhos para esse detalhe que passa despercebido. Não para gerar medo ou culpa, mas para que cada colherada seja um gesto de amor verdadeiro consigo mesmo. Porque o que parece saudável pode estar cansando o seu corpo por dentro, sem que você perceba, e a partir de agora você vai entender por quê. Muitos de nós crescemos vendo a aveia como sinônimo de saúde e bem-estar, aquela escolha que parece sempre acertada. Mas a verdade que pouca gente comenta é que, quando combinada com leite de vaca ou iogurtes industrializados, a aveia pode se transformar numa mistura que sobrecarrega o intestino. Para quem já sente o corpo mais sensível, essa combinação pode causar fermentação excessiva, gerando inchaço, gases e aquela sensação pesada que tira o brilho do dia. É difícil perceber que algo tão simples possa causar tanto desconforto, porque o que entra no prato tem aparência leve, como se fosse só alimento puro. No entanto, o intestino inflamado não fica só no estômago. Ele conversa com o restante do corpo. O humor fica abalado, a energia some aos poucos e até a imunidade, aquela que ajuda a proteger contra doenças, fica enfraquecida. Você já sentiu aquele cansaço inexplicável, um desânimo que não vai embora? Talvez o seu intestino esteja tentando avisar que algo não vai bem. Essa relação entre a alimentação e o bem-estar é silenciosa. Acontece lá dentro, onde nem sempre conseguimos olhar. Mas aos poucos, o corpo dá sinais que, se escutados com carinho, mostram o caminho para se sentir melhor. Não é uma questão de eliminar a aveia, mas sim de perceber o que está junto com ela. Porque às vezes, o que parecia um gesto de cuidado pode estar cansando o corpo sem que se perceba. E se a disposição falta logo pela manhã? Como seguir o dia com alegria? Você já parou para pensar no que coloca junto da aveia no seu café? Será que a mistura que escolheu está realmente ajudando seu corpo a despertar com leveza ou, pelo contrário, está pesando demais? A resposta pode estar nesse detalhe que muitos deixam passar. E é nessa atenção delicada que começa o cuidado verdadeiro, que respeita o corpo e o ritmo de quem já acumulou tantos anos de história. É muito comum acreditar que tudo que vem da natureza é automaticamente bom, sem riscos, mesmo quando está em forma de mel, frutas secas ou adoçantes naturais. Esses ingredientes costumam ser adicionados à aveia para deixá-la mais saborosa, mais doce, mais convidativa, especialmente para quem não quer abrir mão do prazer na refeição. Mas essa doçura, apesar de parecer inofensiva,
pode ser um convite silencioso para desequilíbrios que ninguém espera. O açúcar, mesmo aquele que vem em forma natural, tem o poder de elevar rapidamente o nível de glicose no sangue. Para quem está na terceira idade, especialmente aqueles com tendência ao pré-diabetes ou que já enfrentam dificuldades no controle do açúcar, isso pode gerar consequências difíceis de perceber no dia a dia. A mente fica mais lenta, a confusão mental pode aparecer, a tontura que surge do nada e aquela vontade de cochilar logo após o café da manhã começam a marcar presença. Essa montanha-russa do açúcar afeta muito mais do que o corpo. Mexe com o coração e com o cérebro, que são órgãos sensíveis ao equilíbrio que a alimentação oferece. É como se um doce abraço se transformasse em um peso amargo para a saúde. A sensação de prazer momentâneo pode esconder um custo alto que aparece com o tempo na forma de cansaço, esquecimento e até medo de perder a autonomia. Você já sentiu esse sono repentino depois de uma refeição que parecia leve? Ou aquela vontade súbita de repetir uma colherada, mesmo sabendo que já comeu o suficiente? São sinais que o corpo dá quando tenta equilibrar a energia que recebe. Talvez seja um convite para olhar com mais cuidado o que está misturado naquela tigela de aveia, que aos poucos pode estar afetando não só o físico, mas também o emocional. Compreender essa relação é como reencontrar a sabedoria que já existe em você, para escolher o que realmente nutre e acalma, em vez de confundir e cansar. Afinal, o que parece doce pode ser amargo para quem precisa de atenção especial nessa fase da vida. Quando pensamos em aveia, quase sempre a associamos ao café da manhã, aquele começo de dia que pede energia e cuidado. Mas não são raros os casos de pessoas que, buscando algo leve e nutritivo para a noite, acabam optando pela aveia como última refeição. E é aí que mora um desafio importante para o corpo na terceira idade. A aveia é rica em fibras insolúveis e contém carboidratos de médio índice glicêmico. Isso significa que, se consumida à noite, pode causar desconfortos como o aumento do trânsito intestinal e sensação de inchaço, o que pode atrapalhar profundamente o ciclo natural do sono. Além disso, essa combinação pode estimular a vontade de urinar durante a madrugada, o que interrompe o descanso e gera um efeito dominó de cansaço no dia seguinte. O sono, que deveria ser um momento de renovação e paz para o corpo e a mente, acaba sendo fragmentado, e com ele vai embora parte da qualidade de vida que tanto se deseja. Já imaginou como é difícil acordar diversas vezes durante a noite e, com o tempo, sentir que a mente está menos clara, o corpo mais pesado e o humor mais fragilizado? Isso pode estar ligado a escolhas tão simples quanto o que se coloca no prato antes de deitar. Você já percebeu como certos alimentos, mesmo saudáveis, podem ter um efeito diferente dependendo da hora em que são consumidos? O corpo tem seu próprio relógio interno e respeitá-lo é uma forma profunda de cuidado. Nem sempre o que é bom para o dia serve para a noite, e reconhecer essa sabedoria pode fazer toda a diferença para dormir com tranquilidade e acordar renovado. Assim, a aveia, que deveria ser uma amiga do corpo, pode virar um peso se não for colocada no momento certo. É como um gesto de carinho que se transforma em incômodo quando o tempo não é respeitado. Ouvir o corpo, seus sinais e ritmos é um passo silencioso e poderoso para viver com mais conforto e leveza na velhice. Muitos acreditam que a aveia crua é a forma mais natural e benéfica de consumi-la, pensando que assim preservam todas as suas propriedades. Mas para quem já vive os anos da maturidade, essa prática pode trazer mais incômodo do que benefício. Isso acontece por causa dos chamados fitatos, substâncias naturais presentes na aveia que, quando ingeridas sem preparo adequado, dificultam a absorção de minerais importantes, como ferro, zinco e cálcio. Esses minerais são essenciais para o fortalecimento do corpo e da mente, especialmente em quem já tem uma reserva menor devido ao passar dos anos.
É como se, ao tentar nutrir o organismo, a aveia crua acabasse bloqueando parte da energia que o corpo precisa para se fortalecer. Para quem já enfrenta algum tipo de anemia, cansaço ou fragilidade óssea, esse detalhe pode fazer toda a diferença. Mas a boa notícia está na simplicidade da solução. Cozinhar a aveia ou deixá-la de molho por algumas horas reduz significativamente a presença desses antinutrientes. Assim, ela deixa de ser uma potencial irritante e se transforma numa aliada generosa da saúde. Pequenos cuidados no preparo podem trazer uma grande melhora na forma como o corpo absorve os nutrientes, ajudando a restaurar a energia e a disposição. Você já sentiu que, mesmo se alimentando, o corpo parece não aproveitar tudo o que recebe? Talvez seja esse um sinal para olhar com mais atenção como a aveia está sendo consumida. Aprender a ouvir o que o corpo diz, mesmo sem palavras, é um gesto de carinho que pode mudar a forma como se sente a cada dia. Por isso, às vezes, o que parece bom precisa de um preparo cuidadoso para realmente fazer bem. A aveia é amiga quando é tratada com respeito, e esse respeito começa na forma simples, como ela chega até o seu prato. Seu Arnaldo, homem de 74 anos, sempre gostou de cuidar da saúde do seu jeito, com calma e simplicidade. Há alguns meses, ele decidiu trocar o pão branco do café da manhã por um mingau de aveia, que parecia ser uma escolha mais saudável e leve. A princípio, tudo parecia estar indo bem, mas, pouco tempo depois, começaram os desconfortos que ele não sabia explicar direito. A barriga ficou inchada, o cansaço tomou conta e os gases passaram a ser companhia constante. A disposição que ele costumava ter para suas caminhadas e para a conversa com os amigos foi embora, deixando um vazio que nem o silêncio da casa preenchia. Seu Arnaldo se sentia perdido, sem entender por que, mesmo cuidando da alimentação, seu corpo parecia pedir descanso o tempo todo. Foi então que, numa conversa carinhosa com uma amiga, ele descobriu que a aveia que tomava vinha misturada com leite de vaca e banana madura, ingredientes que, para ele, não estavam fazendo bem. Decidiu experimentar tirar esses acompanhamentos por alguns dias e percebeu uma transformação. O inchaço diminuiu, o ar ficou mais leve dentro do corpo e a clareza mental voltou a aparecer devagarinho, como o sol depois da tempestade. Essa experiência simples, mas tão significativa, mostra que nem sempre o problema está no alimento em si, mas naquilo que o acompanha. A aveia, amiga antiga do café da manhã, pode se tornar um fardo quando combinada de maneira que o corpo não consegue digerir facilmente. Para o seu Arnaldo, a mudança foi um reencontro com o próprio ritmo, um gesto de amor que o ajudou a recuperar não só o ânimo, mas a confiança de que ainda é possível viver bem, mesmo diante das dificuldades. Quantas vezes na sua vida, algo que parecia uma solução acabou virando um desafio? E se a resposta estiver justamente em olhar para os detalhes que parecem pequenos, mas que, na verdade, carregam o poder de transformar? A história de seu Arnaldo nos convida a ouvir com atenção o que o corpo e o coração querem dizer, para que cada refeição seja um abraço suave que nos fortalece para o dia que começa. Começar o dia com uma tigela de aveia parece ser um ato de cuidado e equilíbrio, mas, quando a mistura está errada, pode desencadear um efeito contrário ao esperado. O corpo sente, inicialmente, a sensação de saciedade, aquele alívio que nos dá a impressão de que tudo está sob controle. Porém, esse conforto pode ser enganoso, uma armadilha que, ao longo do dia, se revela com a fome emocional e a vontade intensa por doces e alimentos que trazem conforto imediato. Isso acontece porque algumas combinações fazem o nível de glicose no sangue disparar rapidamente para depois despencar em queda brusca. Essa oscilação provoca uma montanha-russa de energia e desânimo, deixando a mente confusa e o corpo cansado. No meio da tarde, a fome que surge não é apenas física, é também emocional, e muitas vezes acompanhada de sentimentos difíceis,
como culpa, frustração e tristeza. É uma luta silenciosa que muitos idosos enfrentam, principalmente aqueles que vivem sozinhos e encontram na comida um refúgio para a solidão. É importante reconhecer que essa sensação não é falha de vontade, nem falta de controle, mas sim uma reação do corpo que pede ajuda para encontrar um equilíbrio mais gentil. A alimentação, mais do que sustentar o corpo, sustenta também as emoções, e saber disso é um passo delicado e essencial para viver com mais serenidade. Você já percebeu que depois de uma manhã com essa mistura, a tarde parece pesada, cheia de vontades que não se explicam? Que o desejo por algo doce pode vir acompanhado de uma sensação de vazio? Essas são mensagens do corpo, um convite para olhar com mais atenção o que foi colocado na primeira refeição. Com paciência e carinho, é possível transformar esse ciclo, encontrando caminhos que alimentam não só o estômago, mas também o coração. O caminho para dias mais leves pode começar com pequenas escolhas, feitas com consciência e respeito pelo próprio ritmo. Porque cuidar de si, em qualquer idade, é aprender a escutar essas vozes internas que nem sempre falam em palavras, mas que dizem muito sobre o que precisamos para viver melhor. A aveia continua sendo uma companhia valiosa na mesa de quem busca saúde e cuidado, mas o segredo está em como ela é preparada e combinada. Pequenas escolhas fazem toda a diferença para que esse alimento tão querido se torne um verdadeiro aliado do corpo, da mente e do coração, especialmente na fase da vida em que o equilíbrio é mais precioso. Substituir o leite de vaca por água ou por leites vegetais sem açúcar é uma forma simples de reduzir o peso no intestino e evitar aquela sensação de estufamento que incomoda tantas pessoas. Incluir sementes como chia e linhaça traz fibras que ajudam na digestão e ainda oferecem gorduras boas, que cuidam do coração e do cérebro com suavidade. As frutas frescas, escolhidas com carinho, como morangos e maçãs, que possuem menos frutose, adoçam naturalmente, sem causar os picos e quedas de açúcar que cansam o corpo. É uma forma de escutar o corpo, percebendo que não é preciso eliminar a aveia para cuidar da saúde, mas sim aprender a respeitar seus sinais e escolher o que melhor combina com cada momento. Essa atenção traz mais disposição, melhora o humor e fortalece a memória, convidando para dias mais leves e alegres. Você já experimentou mudar a receita tradicional e notar como pequenas adaptações podem transformar sua energia? Como o corpo responde quando recebe alimentos preparados com mais delicadeza? São respostas que vêm devagar, mas que, com o tempo, mostram que é possível, sim, viver com mais saúde e tranquilidade, mesmo nos detalhes mais simples. O verdadeiro cuidado está nessa escuta atenta e amorosa, que acolhe cada mudança como um passo para a dignidade e o bem-estar. Assim, cada colherada de aveia pode ser um gesto de respeito consigo mesmo, um momento de paz e renovação para o corpo e para a alma. Cuidar de si é um gesto profundo de amor e respeito, especialmente na fase da vida em que cada detalhe ganha um significado maior. A aveia, que por tantos anos esteve presente na mesa, pode continuar sendo uma amiga verdadeira, desde que escutemos o que o nosso corpo quer nos dizer em cada colherada. Nem sempre o que parece saudável é perfeito para nós, e entender isso é um ato de sabedoria e paciência. A intenção de se alimentar bem é sempre nobre, mas a informação desencontrada pode, sem que percebamos, sabotar esse cuidado tão importante. Mesmo alimentos que trazem muitos benefícios podem se transformar em desafios se não forem combinados com atenção e carinho, especialmente após os 60 anos. É um convite para olhar para dentro, para perceber como se sente depois do café da manhã, se vem a leveza, a clareza, a energia, ou se pesa o corpo, confunde a mente e perturba o descanso. Você sente mais leveza ou mais peso?
mais lucidez ou mais neblina? Essas perguntas são sementes que plantamos para despertar a consciência, para que o respeito pelo próprio corpo se torne uma prática diária. Não se trata de abandonar o que se gosta, mas de aprender a ouvir o corpo e a alma, para que cada refeição seja um momento de cuidado, saúde e dignidade. A vida após os 60 anos pode ser plena, cheia de significado e vitalidade. Pequenas mudanças, feitas com delicadeza e atenção, podem transformar o dia a dia, devolvendo esperança, conforto e paz ao coração. Que cada colherada seja um ato de carinho consigo mesmo, um gesto silencioso que fortalece o corpo e acalma o espírito. E que essa reflexão acompanhe você, trazendo tranquilidade e confiança para seguir vivendo com amor, saúde e fé sempre.